Fala pessoal, olha só, vamos fazer agora a nossa revisão de previdenciário público, tá? Eu passei um pouquinho do tempo planejado na revisão de constitucional, então vai ficar uma revisão mais rápida aqui em previdenciário público, tá? Só umas coisas bem pontuais que são importantes para a prova de vocês, beleza? Então vamos lá, iniciando aqui pela questão da competência legislativa. A competência legislativa para tratar de previdência é concorrente, tá? Está no artigo 24, inciso 12. Então, a União edita normas gerais, estados e Distrito Federal editam normas específicas, beleza? E os municípios também, porque eles podem suplementar a legislação federal, estadual, naquilo que couber, naquilo que for de interesse local. E a Previdência Municipal é de interesse local, beleza? Bem, qual a grande questão? A emenda 103, a reforma da Previdência, ela trouxe essa novidade aqui no artigo 22. Ela passou a estabelecer no artigo 22 da Constituição que é competência privativa da União legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões dos militares, tá? Policiais militares e bombeiros militares. Então, em relação a normas gerais da Previdência dos militares, o direito previdenciário não é de competência concorrente, é competência privativa da União, certo? E aí surgiu a questão, essa competência da União permite que a União estabeleça a alíquota ou mesmo a base de cálculo das contribuições previdenciárias dos militares? Não permite. Isso foi cobrado já em prova Carlos Chagas, tá? Cobrou na segunda fase da PGE Goiás. Nada impede que venha numa prova objetiva agora. É um tema que a gente vê que é um tema do qual a Carlos Chagas gosta. E aí o Supremo Tribunal Federal definiu, olha só, julgando várias ações em recurso extraordinário, definiu que a União não tem competência para isso. Olha só, tema de repercussão geral 11.177, tá? 1177. Então, a União, essa competência da União do artigo 22 não permite que ela defina a alíquota nem a base de cálculo das contribuições pagas pelos militares, beleza? Olha só, a gente viu então que a competência em previdência é concorrente. A União edita normas gerais. Antes da emenda 103, essa lei de normas gerais federal era uma lei ordinária, tá? A lei 9717 de 98. Veio a emenda 103 e passou a estabelecer que essa lei de normas gerais federal é uma lei complementar. Tá lá no artigo 40, parágrafo 22, tá? Olha só. Lei complementar federal estabelecerá para os regimes de previdência que já existam normas gerais de organização e por aí vai. E aí, então, agora essa lei complementar é uma lei, essa lei de normas gerais federal é uma lei complementar, tá? Mas enquanto não for editada essa nova lei complementar, continua aplicável a lei 9717, que é a lei anterior à emenda 103 sobre normas gerais, beleza? Outra novidade importante da emenda 103, ela proibiu que os regimes de previdência prevejam benefícios que não sejam pensão e aposentadoria. Então, agora só pensão e aposentadoria que é benefício previdenciário. Qualquer outro benefício pago pelo ente federado vai ser um benefício custeado pelo Tesouro, não vai ser custeado pelos cofres da Previdência. Por exemplo, salário maternidade, tá? A própria emenda 103 já estabeleceu isso lá no artigo 9º da emenda 103, tá? Parágrafo 3º. Olha só, os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo. Não correrão à conta do regime próprio de previdência, beleza? Então, só aposentadoria e pensão agora é que pode ser benefício previdenciário. Em relação aos segurados do regime próprio, o que a gente tem de novidade aí? Veja, quem é que é segurado do regime próprio de previdência? Só quem é servidor efetivo, tá? E embora não diga aqui expressamente, quem é também servidor vitalício. Qualquer outro servidor vai para o regime geral, beleza? Olha só, quem ocupa exclusivamente cargo em comissão, que são aqueles comissionados puros, né? Que é aquele servidor que tem cargo em comissão, mas não ocupa nenhum outro cargo, nenhum cargo efetivo na administração. É comissionado puro. Ele é segurado do regime geral. Também, quem ocupa qualquer cargo de caráter temporário e não necessariamente servidores temporários contratados para atender necessidade excepcional da administração, mas qualquer cargo de caráter temporário também não é do regime próprio, é do regime geral. E quem tem mandato eletivo, tá? Quem detém mandato eletivo também não é do regime próprio, tá certo? Não é vinculado
ao regime próprio, tem que ir lá para o regime geral, tá? E os seletistas também, vocês sabem, são segurados do regime geral. Em relação aos detentores de mandato eletivo, qual é a grande questão? Antes da emenda 103, nós tivemos criação de regimes próprios especiais para detentores de mandato eletivo, muito comum para parlamentares estaduais, federais, tá? O que acontece? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a criação desses regimes especiais de detentores de mandato eletivo depois da emenda 20 de 98 é inconstitucional. Não dá para a gente aprofundar aqui, mas decidiu que é inconstitucional, tá? E aí veio a emenda 103, meio que ignorando essa decisão e meio que convalidando os regimes próprios especiais dos detentores de mandato eletivo e falou o seguinte, lá no artigo 14. Você não pode criar mais regime próprio especial para detentor de mandato eletivo. Só que é possível que continuem existindo os que já foram criados. Então, meio que convalidou esses regimes que o STF disse que são inconstitucionais, tá? Só que ele falou o seguinte também. Deve haver normas de transição para que quem está nesse regime sejam estimulados a sair desse regime e migrar para o regime geral, tá? Para os parlamentares federais, inclusive, a própria emenda 103 já estabeleceu essas regras de transição. Olha só, ela falou no artigo 14 o seguinte, vedadas a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza, regimes especiais para detentores de mandato eletivo, os atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão, por meio de opção expressa formalizada no prazo de 180 dias, contados da entrada em vigor desta emenda, retirar-se dos regimes previdenciários a que se encontram vinculados. Então, dá a opção de sair. Vai sair e vai para o regime geral. E se não quiser sair, aí ele tem que atender uma regra de transição para permanecer no regime próprio especial e gozar benefício. Olha só, parágrafo 1º do artigo 14. Segurados atuais e anteriores do regime de previdência da Lei 9506, que é a Previdência Especial dos Parlamentares Federais, que fizerem a opção de permanecer no regime especial, deverão cumprir período adicional correspondente a 30% do tempo de contribuição que faltaria para adquirir o direito à aposentadoria na data de entrada em vigor desta emenda. Tá? E só poderão se aposentar a partir dos 62 anos de idade para mulher e 65 anos para homem. Então, trouxe requisitos mais gravosos para quem não quer se retirar desse regime especial. Tá? Então, tem que atender mais requisitos. E em relação aos regimes especiais de detentores de mandato eletivo dos estados, Distrito Federal e municípios, aí cada ente tem que criar uma lei específica estabelecendo regras de transição para quem não quiser se retirar desses regimes. Beleza? Está lá também no artigo 14. Bem, se o parlamentar, o detentor do mandato eletivo, já adquiriu direito ao benefício previdenciário nesse regime especial antes da emenda 103, fica assegurado o direito dele, ele tem direito adquirido. O artigo 14 da emenda também assegurou isso. E agora, para a gente finalizar, tem algumas novidades sobre contribuição previdenciária. Primeiro, em relação a aposentados e pensionistas, continua incidindo contribuição previdenciária e a regra é que ela incida só sobre a parte do benefício que ultrapassa o teto do regime geral de previdência social, beleza? Essa é a regra. Mas, se houver um déficit atuarial no sistema de previdência, naquele regime de previdência, é possível que o poder público estabeleça que a contribuição deles, aposentados e pensionistas, vão incidir sobre a parcela do benefício que ultrapassa o salário mínimo. Então, aumenta a base de cálculo, tá? Outra novidade, a contribuição previdenciária agora pode ter alíquota progressiva, igual o imposto de renda, tá? E outra coisa aqui bem importante sobre a diferença de alíquota entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Antes da emenda 103, estava estabelecido que os estados, DF e municípios não poderiam ter contribuição previdenciária de alíquota inferior à cobrada pela União. Agora essa continua sendo a regra. Mas como exceção, eles, os estados, Distrito Federal e municípios, podem ter alíquotas inferiores à da União. Quando? Quando demonstrarem que não há um déficit atuarial no regime de previdência deles. Então, nos regimes previdenciários que não são deficitários, pode haver contribuição previdenciária com alíquota inferior à que é cobrada pela União dos seus servidores. Beleza? Outra novidade bem importante, a questão da imunidade. Existia uma imunidade parcial prevista lá no artigo 40, parágrafo 21 da Constituição,
para inativos e pensionistas portadores de doença incapacitante. Essa imunidade era o seguinte: a contribuição deles só incidiria sobre a parcela do benefício que ultrapassasse o dobro do teto do regime geral, né? A regra é que pagasse contribuição sobre o que ultrapassasse o teto do regime geral. Mas para esses portadores de doença incapacitante, incidiria apenas sobre o que ultrapassasse o dobro do teto do regime geral. E a Constituição dizia que essa imunidade incidiria na forma da lei. E aí o Supremo decidiu que era uma norma de eficácia limitada, dependia de regulamentação legislativa, a regulamentação infraconstitucional. O que aconteceu? A emenda 103 extinguiu essa imunidade, não existe mais, tá? E aí, para o regime de previdência da União, já foi extinto diretamente pela emenda. Em relação aos estados, Distrito Federal e municípios, a emenda disse que a extinção dessa imunidade depende da ratificação dessa extinção pelas leis estaduais do Distrito Federal ou dos municípios. E, para finalizar, a questão da contribuição extraordinária. A contribuição extraordinária é uma nova contribuição previdenciária. E ela pode ser, quando for instituída, vai ser cobrada de ativos, inativos e pensionistas. Tá? Isso não tem nada a ver com aquele aumento de base de cálculo dos inativos e pensionistas quando tem déficit atuarial. É outra contribuição. E aí a contribuição previdenciária extraordinária vai ser criada quando? Quando o regime for deficitário, quando o aumento da base de cálculo dos inativos e pensionistas não for suficiente para regularizar esse déficit. Então, esse aumento de base de cálculo é uma condicionante para criar a contribuição extraordinária. E também a contribuição extraordinária, quando for implementada, deve ser acompanhada de outras medidas para equacionar o déficit atuarial do regime de previdência. Então, existem essas condicionantes. Tem que ter havido antes o aumento da base de cálculo da contribuição dos inativos e pensionistas, e a contribuição extraordinária deve ser acompanhada de outras medidas. Ela não pode ser criada isoladamente, sem nenhuma outra solução que a acompanhe para solucionar o déficit atuarial. Beleza? E aí a questão é só a União que pode instituir ou estados, Distrito Federal e municípios também podem? Os estados, Distrito Federal e municípios também podem instituir, tá? Todos os entes federados podem instituir essa contribuição previdenciária. Beleza? E a emenda 103 estabeleceu, né, enquanto não foi editada aquela lei complementar federal de normas gerais sobre regime de previdência, a própria emenda 103 já trouxe normas gerais que devem ser aplicadas, tá? Enquanto não foi editada aquela lei complementar. E aí, dentre essas normas gerais, a emenda 103 estabeleceu que essa contribuição extraordinária tem uma limitação temporal. Ela só pode ser, ter vigência pelo período máximo de 20 anos, beleza? Então é isso, essa foi a nossa revisão bem rápida, bem pontual e acredito que bem certeira de direito previdenciário público, beleza? É isso aí, galera, valeu, boa prova para vocês, contem sempre com a gente e depois venham nos contar aí como é que foi a prova, se o aulão ajudou ou não ajudou, beleza? É isso aí, tudo de bom e até a próxima, galera!